Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desejo que a paz do Altíssimo Deus e do seu Filho Messias, o Senhor Jesus, esteja na vida de cada irmão e de cada irmã. Convido a todos agora para nós examinar as Escrituras e buscar o conhecimento do Altíssimo em nossas vidas, conhecer a verdade dele e ser liberto pela sua verdade. Está aqui no livro de João, no capítulo 4, e o versículo 19 por diante, diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Amém. Aí, meus queridos e amados irmãos, a reflexão da palavra, né? A mulher se aproximou, né? A mulher samaritana se aproximou do Senhor Jesus e disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? No verso 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Senhor Jesus profetizou para aquela mulher que viria o tempo em que nem em Jerusalém e nem no monte, naquele monte, as pessoas não iam adorar ao Pai, mas iria adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus fala que aonde estiver um ou dois ou três reunido em seu nome, ali ele está presente. Não é reunido no nome de uma placa religiosa, de uma religião, né? Mas reunido no nome dele, né? No nome do Messias. Né? Ele disse: onde estiverem um ou dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. E o Senhor Jesus disse à mulher: Mulher, crê em mim que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Quer dizer, a salvação não vem de Roma, né? Não vem do protestantismo, não. A salvação vem dos judeus, porque as Escrituras Sagradas veio, né, dos judeus, né, para nossas mãos, né? Veio para a mão dos religiosos, né, e todos se apossaram das Escrituras Sagradas e, pela permissão do Altíssimo, está na mão de cada um de nós para nós examinar e ir por ela. Não ir pelos religiosos,
mas ir pelas Escrituras Sagradas, porque ele disse aqui no livro de João, né, que nós devemos examinar as Escrituras para ter nela a vida eterna, né? E em outras passagens da Escritura ele diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse que a mulher queria chegar a hora, né? Que nem naquele monte e nem em Jerusalém as pessoas não iriam mais adorar o Pai, porque iria adorar o Pai em espírito. Ia chegar o tempo que as pessoas iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. E o tempo é esse que nós estamos vivendo agora, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossos olhos para nós conhecer a verdade do Altíssimo Deus e ser liberto. Porque ele já estava... O Senhor Jesus já estava vendo a destruição do templo de Jerusalém, né? As pessoas não estavam apercebidas, né? Mas o Senhor Jesus já estava vendo, e até ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, né? Ele já tinha anunciado a destruição do templo. E ele disse assim, vós adorai o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus, né? A salvação vem dos judeus porque as Escrituras Sagradas veio do povo judeu, né? Para as mãos de todos os religiosos da terra, né? Então, nós agora temos o privilégio de estar com as Escrituras em nossas mãos para nós se examinar por ela e ir por ela, né? Aqui está a verdadeira igreja do Senhor, dentro das Escrituras Sagradas. Se nós fazer o que a Escritura manda, nós somos um membro da igreja de Cristo, um membro da igreja do Senhor. Diz assim, no verso 22, vós adorais o que não sabe, né? Agora nós vamos para o 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja aí. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem, né? Muitos estão ali no templo, né? De fachada, né? De capa, né? Muitos estão ali, mas não estão adorando o Pai em espírito e em verdade. Muitos estão ali para se apresentar, né? De manhã ele se apresenta com uma roupa, de meio-dia se apresenta com outra roupa diferente, à noite com outra roupa diferente, né? Estão ali para se apresentar ao povo, né? Estão ali para aparecer que é uma pessoa fiel a Deus, né? Aparecer que é uma pessoa fiel a Deus. Mas os verdadeiros fiéis do Altíssimo Deus adoram Ele em espírito e em verdade, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Os verdadeiros adoradores não dependem de um templo feito de pedra, de um templo religioso, para adorar o Pai. Porque onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome do Altíssimo, ali Ele está presente e ali Ele está sendo adorado pelas 3 pessoas. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. É muito difícil estas passagens da Escritura ser entendida pelas pessoas que vivem com a mente fechada dentro do sistema religioso. Pelas pessoas que suas mentes foram cauterizadas, fechadas, né, pelo sistema religioso. Fica muito difícil de você entender se você ainda é escravo do sistema religioso. Mas se você é uma pessoa liberta do sistema religioso, você vai entender o que o Mestre está falando aqui através de sua palavra. Ele disse assim, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura, que adora Ele em espírito e em verdade, né? Que aonde eles estiverem, eles adorem ao Pai. Adorem ao Pai dentro da sua casa, aonde ele estiver, né? No seu trabalho ele adora ao Pai, em espírito e em verdade, né? Com um bom testemunho, né? Quando se dá um bom testemunho, está adorando ao Pai
em espírito e em verdade. Mas quantos que não dão bom testemunho? Vivem dentro do sistema religioso com a capa de piedade, né? Com a aparência de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos seus frutos o conhecereis, né? Então, meus amados e queridos irmãos, vamos examinar as Escrituras e receber a libertação do Altíssimo Pai em nossas vidas, através da sua verdade que está dentro das Escrituras Sagradas. Ele diz que o Pai procura os tais, né? Ele disse assim: porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Né? Iria chegar o tempo que as pessoas, para adorar o Pai, não precisavam mais de um templo religioso. Né? Não ia depender mais de um templo religioso para adorar o Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai a todo tempo. Né? Em todo tempo. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Aqueles que adoram de aparência, precisam estar dentro do templo todo dia para adorar o Pai. Mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, não precisam estar dentro de um templo de pedra para adorar o Pai. Eles adoram no seu corpo. O seu corpo é o templo do Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor. Nós somos o verdadeiro templo. Então, o Senhor Jesus, quando profetizou ali a destruição do templo de Jerusalém, ali no capítulo 24 de Mateus, ele está demonstrando, através de sua palavra, que a preocupação que ele tem não é com o templo de pedra, e sim com o templo que é o nosso corpo. Né? A preocupação que o Senhor Jesus tem é com o nosso corpo, que é o templo dele. É com a nossa vida, de estar na presença dele a todo tempo. Né? A todo tempo. Esse templo, que é o templo do Senhor, esteja preparado para receber a sua presença a todo tempo. Muitos, para poder aparecer que serve ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, precisa estar dentro do templo todo dia. Mas os verdadeiros adoradores do Senhor, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ele não precisa o monte para adorar o Senhor, ele não precisa o templo para adorar o Senhor, porque eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é com fingimento, não. Eles não adoram o Pai com fingimento, não, de fachada, não. Eles adoram o Pai em espírito. Não precisa ninguém estar vendo, é em espírito. Não precisa se apresentar, não precisa aparecer para ser adorador do Senhor, não precisa aparecer no templo para ser adorador dele. Porque adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vive de fachada, não vive de aparência. Como muitos vivem aí, vive todo dia, só falta morar dentro dos templos, mas não são verdadeiros adoradores, porque estão adorando homens, doutrina de homens, estão pegados na doutrina dos homens e não na doutrina de Cristo. Diz assim, no verso 24, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Está bem claro, Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aí, né? Então, está bem claro, né, que nós, os verdadeiros, a igreja de Cristo, que é viva, a igreja que é pessoas, não precisa estar diretamente todos os dias dentro de um templo religioso para adorar o Pai. Adorem seu corpo. Adore o Senhor todo o tempo em sua vida. Né? Nós devemos adorar o Senhor a todos os dias, né? Porque nós somos o templo dele. Está bem claro, através do apóstolo Paulo, ele declarou que nós somos templo e morada do Espírito do Senhor. Diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Né? O Senhor declarou que ele é o Messias, né? Declarou para aquela mulher. Né? E que os verdadeiros adoradores dele, né, do Pai, não precisa de um templo religioso
para adorar ao Pai. Não precisa de ir ao monte para adorar ao Pai, porque irão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus revelou toda a verdade para aquela mulher sobre os verdadeiros adoradores. Então, meus queridos e amados irmãos, que o nosso Pai Altíssimo, seu Filho, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando e nos libertando através de sua verdade dentro das Escrituras Sagradas. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desejo que a paz do Altíssimo Deus e do seu Filho Messias, o Senhor Jesus, esteja na vida de cada irmão e de cada irmã. Convido a todos agora para nós examinar as Escrituras e buscar o conhecimento do Altíssimo em nossas vidas, conhecer a verdade dele e ser liberto pela sua verdade. Está aqui no livro de João, no capítulo 4, e o versículo 19 por diante, diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Amém. Aí, meus queridos e amados irmãos, a reflexão da palavra, né? A mulher se aproximou, né? A mulher samaritana se aproximou do Senhor Jesus e disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? No verso 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Senhor Jesus profetizou para aquela mulher que viria o tempo em que nem Jerusalém e nem no monte, naquele monte, as pessoas não iam adorar ao Pai, mas iria adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus fala que aonde estiver um ou dois ou três reunido em seu nome, ali ele está presente. Não é reunido no nome de uma praça religiosa, de uma religião, né? Mas reunido no nome dele, né? No nome do Messias. Né? Ele disse: onde estiverem um ou dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. E o Senhor Jesus disse à mulher: Mulher, crê em mim que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Quer dizer, a salvação não vem de Roma, né? Não vem do protestantismo, não. A salvação vem dos judeus, porque as Escrituras Sagradas veio
né, dos judeus, né, para nossas mãos, né? Veio para a mão dos religiosos, né, e todos se apossaram das Escrituras Sagradas e, pela permissão do Altíssimo, está na mão de cada um de nós para nós examinar e ir por ela. Não ir pelos religiosos, mas ir pelas Escrituras Sagradas. Porque ele disse aqui no livro de João, né, que nós devemos examinar as Escrituras para ter nela a vida eterna, né? E em outras passagens da Escritura ele diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse que a mulher queria chegar a hora, né, que nem naquele monte e nem em Jerusalém as pessoas não iriam mais adorar o Pai, porque iria adorar o Pai em espírito. Ia chegar o tempo que as pessoas iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. E o tempo é esse que nós estamos vivendo agora, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossos olhos para nós conhecer a verdade do Altíssimo Deus e ser liberto. Porque ele já estava... O Senhor Jesus já estava vendo a destruição do templo de Jerusalém, né? As pessoas não estavam apercebidas, né? Mas o Senhor Jesus já estava vendo, e até ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém, lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Né? Ele já tinha anunciado a destruição do templo. E ele disse assim, vós adorai o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Né? A salvação vem dos judeus porque as Escrituras Sagradas veio do povo judeu, né? Para as mãos de todos os religiosos da terra, né? Então, nós agora temos o privilégio de estar com as Escrituras em nossas mãos para nós se examinar por ela e ir por ela, né? Aqui está a verdadeira igreja do Senhor, dentro das Escrituras Sagradas. Se nós fazer o que a Escritura manda, nós somos um membro da igreja de Cristo, um membro da igreja do Senhor. Diz assim, no verso 22, vós adorais o que não sabe, né? Agora nós vamos para o 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja aí. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Né? Muitos estão ali no templo, né? De fachada, né? De capa. Né? Muitos estão ali, mas não estão adorando o Pai em espírito e em verdade. Muitos estão ali para se apresentar. Né? De manhã ele se apresenta com uma roupa, de meio-dia se apresenta com outra roupa diferente, à noite com outra roupa diferente, né? Estão ali para se apresentar ao povo, né? Estão ali para aparecer que é uma pessoa fiel a Deus, né? Aparecer que é uma pessoa fiel a Deus. Mas os verdadeiros fiéis do Altíssimo Deus adoram Ele em espírito e em verdade, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Os verdadeiros adoradores não dependem de um templo feito de pedra, de um templo religioso, para adorar o Pai. Porque onde estiverem um ou dois, ou três reunidos no nome do Altíssimo, ali ele está presente e ali ele está sendo adorado pelas três pessoas. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. É muito difícil estas passagens da Escritura ser entendida pelas pessoas que vivem com a mente fechada dentro do sistema religioso. Pelas pessoas que suas mentes foram cauterizadas, fechadas, né, pelo sistema religioso. Fica muito difícil de você entender se você ainda é escravo do sistema religioso. Mas se você é uma pessoa liberta do sistema religioso, você vai entender o que o Mestre está falando aqui através de sua palavra. Ele disse assim, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
E são esses adoradores que o Pai procura, que adora Ele em espírito e em verdade, né? Que aonde eles estiverem, eles adorem ao Pai. Adore ao Pai dentro da sua casa, aonde ele estiver, né? No seu trabalho ele adora ao Pai em espírito e em verdade, né? Com um bom testemunho, né? Quando se dá um bom testemunho, está adorando ao Pai em espírito e em verdade. Mas quantos que não dão bom testemunho? Vivem dentro do sistema religioso com a capa de piedade, né? Com a aparência de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos seus frutos o conhecereis, né? Então, meus amados e queridos irmãos, vamos examinar as Escrituras e receber a libertação do Altíssimo Pai em nossas vidas, através da sua verdade que está dentro das Escrituras Sagradas. Ele diz que o Pai procura os tais, né? Ele disse assim: porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Né? Iria chegar o tempo que as pessoas, para adorar o Pai, não precisavam mais de um templo religioso. Né? Não ia depender mais de um templo religioso para adorar o Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai a todo tempo. Né? Em todo tempo. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Aqueles que adoram de aparência, precisam estar dentro do templo todo dia para adorar o Pai. Mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, não precisam estar dentro de um templo de pedra para adorar o Pai. Eles adoram no seu corpo. O seu corpo é o templo do Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor. Nós somos o verdadeiro templo. Então, o Senhor Jesus, quando profetizou ali a destruição do templo de Jerusalém, ali no capítulo 24 de Mateus, ele está demonstrando, através de sua palavra, que a preocupação que ele tem não é com o templo de pedra, e sim com o templo que é o nosso corpo. Né? A preocupação que o Senhor Jesus tem é com o nosso corpo, que é o templo dele. É com a nossa vida, de estar na presença dele a todo tempo. Né? A todo tempo. Esse templo, que é o templo do Senhor, esteja preparado para receber a sua presença a todo tempo. Muitos, para poder aparecer que serve ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, precisa estar dentro do templo todo dia. Mas os verdadeiros adoradores do Senhor, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ele não precisa o monte para adorar o Senhor, ele não precisa o templo para adorar o Senhor, porque eles adoram o Pai em espírito e em verdade, não é com fingimento não. Né? Eles não adoram o Pai com fingimento não, de fachada não. Eles adoram o Pai em espírito. Não precisa ninguém estar vendo, é em espírito. Não precisa se apresentar, não precisa aparecer para ser adorador do Senhor, não precisa aparecer no templo para ser adorador dele. Porque adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vive de fachada, não vive de aparência. Como muitos vivem aí, vive todo dia, só falta morar dentro dos templos, mas não são verdadeiros adoradores, porque estão adorando homens, doutrina de homens, estão pegados na doutrina dos homens e não na doutrina de Cristo. Diz assim, no verso 24, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Está bem claro, Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aí, né? Então, está bem claro, né, que nós, os verdadeiros, a igreja de Cristo, que é viva, a igreja que é pessoas, não precisa estar diretamente todos os dias dentro de um templo religioso para adorar o Pai. Adorem seu corpo. Adore o Senhor todo o tempo em sua vida. Né? Nós devemos adorar o Senhor a todos os dias, né? Porque nós somos o templo dele. Está bem claro, através do apóstolo Paulo, ele declarou que nós somos templo e morada do Espírito do Senhor. Diz assim, a mulher disse-lhe,
eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Né? O Senhor declarou que ele é o Messias, né? Declarou para aquela mulher. Né? E que os verdadeiros adoradores dele, né, do Pai, não precisa de um templo religioso para adorar ao Pai, não precisa de ir ao monte para adorar ao Pai, porque irão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus revelou toda a verdade para aquela mulher sobre os verdadeiros adoradores. Então, meus queridos e amados irmãos, que o nosso Pai Altíssimo, seu Filho, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando e nos libertando através de sua verdade dentro das Escrituras Sagradas. Amém.